Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, sabadão, hein, meus amigos? Um ótimo sábado para vocês, um ótimo final de semana na medida do possível, né? Se a gente for analisar, lógico, a situação do nosso Tricolor Paulista. E olha, vou falar para vocês, hein, muita repercussão sobre várias coisas e é lógico, vamos trazer aqui para vocês as notícias e algumas informações, sim, aí do nosso Tricolor, para você ficar, lógico, ligado já logo nessa manhã de sábado, ficar atento e ficar ligeiro das notícias e as informações que vão ser, sim, repercutidas no dia de hoje, tá? Vamos falar aí do absurdo que está acontecendo nos bastidores do São Paulo com o nome de Fernando Diniz, exatamente. Lembrou da saidinha do Diniz? Exatamente. Parece que estão querendo que isso volte a ser feito no São Paulo. A gente nem se livrou praticamente dessa saidinha e estão querendo trazer o cara de volta. Vamos repercutir essa notícia. Tem informação de jornalista também que a gente vai passar aqui no vídeo, tá? Vamos falar também aí sobre o rendimento do time dentro de campo. Será que é por conta dos salários atrasados? Né? A diretoria passou a informação, data, quando que vai pagar, o jeito que vai pagar, mas e o rendimento dentro de campo? Será que tem alguma coisa a ver? Também vamos falar e discutir sobre esse assunto, falar que teve reunião entre os jogadores, teve reunião também da comissão técnica juntamente com a diretoria para tentar diminuir um pouco essa crise, porque, olha, está fervendo dentro do São Paulo. E vamos também repercutir, lógico, aí a entrevista do Henrique Gomes, exatamente, Baby, que deu aí para o canal do Arnaldo e Tirone, né? Vamos repercutir um pouco, vamos trazer umas aspas aqui do Baby, é lógico, quero muito saber da sua opinião, lógico, vou deixar a minha opinião também, fechou? Então deixa aquele likezão no início do vídeo para dar aquela fortalecida, a sua inscrição aqui no canal também é super importante, comente, lógico, quero saber muito da sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário, fechou? Então bora lá, porque é sem enrolação, tá no ar o Tricolor em Notícias desse sabadão, hein? Vamos lá falar então do elenco, né? Que teve ali uma reunião para tentar aí aparar as arestas. É sempre isso, né? É sempre isso e olha, tomara mesmo que eles consigam fazer isso, porque estamos na reta final de Campeonato Paulista. Temos o jogo amanhã contra o São Bernardo, não é verdade? O São Paulo precisa vencer, lógico, porque vai ser tudo no mesmo horário. O Novo Horizontino também vai jogar. São Paulo está um ponto apenas na frente do time do interior, né? Do Novo Horizontino. As quartas de final a gente já sabe. São Paulo e Novo Horizontino. Essa última rodada vai definir, lógico, quem vai ser o mandante. Se o jogo vai ser no Morumbi ou se o jogo vai ser lá em Novo Horizonte, tá? Jogadores do Tricolor se unem, fazem autocrítica e buscam soluções para a má fase. Jogadores do São Paulo sentiram a derrota por 2-1 para a Ponte Preta na noite da quarta-feira no Morumbi, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Foi a quinta partida seguida da equipe sem vitória, o que jogou ainda mais pressão sobre o trabalho do técnico Luiz Ubeldia. Na saída de campo, o Caleri chegou a comentar, abre aspas, está ficando feio, tenho vergonha do que aconteceu aqui, fecha aspas aí para o capitão do time e líder do elenco, Caleri, tá? Sem a presença do técnico que cumpriu suspensão e nem esteve presente no Morumbi, os jogadores tiveram um papo franco ainda no vestiário para buscar uma reação. A cobrança foi para que a desatenção acabe antes da entrada nas quartas de final do torneio, quando um erro será fatal. Sem folga, após a derrota, o elenco se apresentou, né, na quinta-feira no CT da Barra Funda. Por lá, mais uma vez, os jogadores conversaram em portas fechadas, sem a presença de outras pessoas
num papo para aparar as arestas e tentar encontrar motivos para a queda abrupta do futebol tricolor. Faltou um pouco de entrega de todo o time. Essas foram as aspas aí do Oscar logo após a derrota para o time da Ponte Preta, tá? Com 4 vitórias em 11 rodadas do estadual, horrível a campanha do São Paulo, hein? Zubeldia vive seu momento de maior pressão no cargo. Em 2024, depois da eliminação na Conmebol Libertadores e de não conseguir tirar o time da 6ª posição no Brasileirão, chegou a ter seu futuro colocado em risco pela diretoria, que demorou a bancar sua continuidade, mas seguiu à frente do projeto, pedindo reforços e afinando o planejamento. Já no começo de 2025, foi bom. O desempenho deu gordura para o São Paulo na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, mas as 5 partidas sem vitórias secaram essa vantagem. Agora, o Novo Horizontino tem 15 pontos contra 16 do Tricolor, a uma rodada do fim da fase de grupos. Muito ativo nas redes sociais em diversos momentos do ano. O presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte optaram pelo silêncio depois do tropeço dentro de casa. Falando nisso, cadê o presidente Júlio Kazarovski? Exatamente, cadê o diretor de futebol Carlos Belmonte? Aonde estão? Onde vivem? O que comem? Porque, olha, sumiram simplesmente das redes sociais, coisas que eles são até bem ativos, não é verdade? Eu não consigo acompanhar, porque são os dois acabaram me bloqueando, né, na rede social, então o que eu recebo é sempre por outras páginas, galera que me manda via direct no Instagram e até a galera do grupo lá do WhatsApp, grupo de membros aqui do canal, acaba postando alguma coisa por lá, porque eu efetivamente não consigo ver nada de Júlio Casares e nem de Carlos Belmonte, porque estou bloqueado nas redes sociais das duas pessoas, tá? Nos bastidores, apesar de enorme pressão sobre o técnico, fala-se em continuidade, ao menos até o fim do Paulistão. O clube tenta também solucionar os problemas financeiros que acabaram estourando no elenco, como atraso de luvas, direitos de imagem e premiação do Brasileirão. Com o Zubeldia pressionado e a diretoria em silêncio, mas os jogadores fechados entre eles, São Paulo entra em campo novamente neste domingo contra o São Bernardo às 6h30 da tarde, horário de Brasília, para tentar confirmar a liderança do Grupo C e enfrentar o Novo Horizontino em casa nas quartas de final. Então, essa é a situação de momento. Não é verdade? Jogadores lá se reuniram, entraram ali num acordo, né? Vamos falar mais uma vez que fizeram um pacto. Os jogadores fizeram um pacto entre eles para melhorar. Só que amanhã, domingão, tá aí a oportunidade desses caras mostrarem serviço, desses caras mostrarem aí mais trabalho, mais empenho, mais futebol. E eu não tô falando só dos jogadores, não. Tô falando também da comissão técnica. Os caras têm que mostrar trabalho. Os caras têm que honrar o salário que ganham. Os caras não estão pagando, né? Mas tem que honrar de alguma maneira. Já que o combinado é que atrasa 2, paga 1, atrasa 3, paga mais 1 e fica 2 em aberto. Essa confusão que já foi normalizada, tanto pelo presidente do São Paulo como pelo diretor de futebol. É normal atrasar salário. É normal ter dívida. Então no São Paulo tudo é normalizado. Uma coisa que eu acho simplesmente ridícula e absurda acontecer num clube do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Falar que não tem dinheiro, com toda a arrecadação que a gente teve em 24, com toda a arrecadação que a gente teve em 23, e não ter dinheiro. E a pergunta que fica é a seguinte: para onde foi tanto dinheiro assim? Onde você não consegue amortizar e terminar e fechar pelo menos a temporada de 2024 sem dever nada para o elenco. Que dizem aí que de 3 a 4 meses de atrasos referente a direito de imagem para alguns jogadores,
de luvas também para alguns jogadores, mas a diretoria vem e fala, não tem salário atrasado. Sabe por quê? Porque eles falam que salário é o CLT. A menor parte do salário dos jogadores. Isso daí eles não atrasam. Isso daí porque dá problema e o jogador tem o direito de pedir rescisão de contrato. Agora, direito de imagem, luvas, aí não tem problema. Aí pode atrasar a diretoria. Aí pode atrasar, Júlio Casares. Luvas e direito de imagem faz parte da composição do salário, meus amigos. Quem não está honrando com a palavra são vocês. E não é de hoje, hein? Já faz tempo já, hein, mano? Então vamos agilizar isso daí, porque abre brecha, e a gente chegou até a comentar em lives aqui no canal, abre brecha para a torcida pensar que os salários estão atrasados, então é por isso que esses caras não estão jogando. Abre brecha. Pode não ser isso, mas abre brecha para o torcedor pensar dessa maneira. Então vamos agilizar, hein? Vamos agilizar aí, diretoria, porque, olha, vamos aparecer também, né? Vamos aparecer para dar uma justificativa. Ou vocês que colocaram lá o líder da torcida organizada para falar em nome de vocês. Olha, pode criticar a gente, não tem problema, mas vai lá e fala. Fala em nosso nome. Dá aquela passada de pano. E a gente vai comentar daqui a pouquinho também sobre a entrevista do Baby, tá? Quero muito saber da sua opinião referente a isso. Você acha que esses salários atrasados, né, dos jogadores têm alguma coisa a ver com o rendimento dentro de campo? E a gente vai falar mais aí sobre esse atraso de salário. Segura aí, não esquece, hein? Deixa a sua opinião. Vamos colocar então aí na tela aí os responsáveis, né? Tanto o Júlio Casares, como vai aparecer aí fotos também do senhor Carlos Belmonte, porque o São Paulo tenta quitar os atrasados em luvas, premiação e direitos de imagem com parte do elenco. Diretoria tem problemas com fluxo de caixa nesse início de ano e muda combinado com os jogadores. Então, quer dizer, já estava combinado com os jogadores as datas de pagamento. Então agora não vai dar mais para pagar? Vai ter que colocar outra data? Essa é a diretoria do São Paulo Futebol Clube que está arruinando a instituição que a gente tanto ama, tá? A diretoria do São Paulo tem corrido nos bastidores para tentar normalizar uma situação de atraso em valores com parte do seu elenco. Procurado há alguns dias, o clube disse por meio de seu departamento de comunicação que não comenta situações salariais, né? Mas que existem sim pendências com o elenco. Os valores são relativos a algumas luvas de jogadores, cerca de um mês de atraso, a informação que tem é mais do que isso, tá? E de uma parcela do plantel. E ainda a premiação combinada com o elenco em 2024 por atingirem a 6ª posição no Brasileirão. O valor previsto antes do torneio ainda não foi pago. Então, quer dizer, antes de começar o Campeonato Brasileiro, já tinha acordado, já falou, então, rapaziada, chega aí, dependendo do que, aonde o time chegar aí no Campeonato Brasileiro, a gente vai receber um valor, e a gente sabe, o São Paulo recebeu aí, pela 6ª colocação, perto ali de 36 milhões de reais, mas até agora não pagou o combinado para os atletas. Dizem até que esse valor da premiação ainda não entrou, não chegou para o São Paulo. Então, quer dizer, a CBF ainda não pagou, mas também se não pagou também a CBF campeonato do ano passado, aí é sacanagem também, é. Aí desregula, aí arrebenta o fluxo de caixa realmente. Mas é uma informação que ainda não está confirmada, tá? As pendências somadas não chegariam a 10 milhões, segundo a apuração do GE, tá? O clube teve problema em seu fluxo de caixa e não recebeu alguns pagamentos que eram esperados. Em relação a salários,
o São Paulo garante que o pagamento está 100% em dia. Foi o que eu falei, eles consideram o salário como CLT, não é verdade? Então, quer dizer, só que luvas e também direitos de imagens, eles fazem parte do salário do jogador também. Então, quer dizer, o salário, colocando luvas e direito de imagem, está atrasado. Está atrasado o salário. Então, ele quer repartir o pagamento do jogador em 3. CLT, direito de imagem, luvas e premiação. Mais uma quarta parte. Sendo dessas 4 partes, só uma está em dia, que é a mais baixa, a mais irrisória para os jogadores. O gordo mesmo é o direito de imagem. O gordo mesmo que vai aparecer aí é luvas. O jogador já combina quando chega no clube, quando assina o contrato, e é diluída durante todo o tempo do contrato do jogador. Se é 2 anos, é pago em 2 anos. Se é 3 anos, é pago em 3 anos. E o São Paulo está dando brecha. Fora a informação que saiu aí que o São Paulo ainda não pagou e deve cerca de 9 milhões de reais pro Grêmio, pelo Ferreirinha, que chegou no início do ano passado. Já tem mais de 1 ano. E o São Paulo não vem pagando o Grêmio. Ah, mas tem um monte de time também que não paga o São Paulo. Ah, então quer dizer, se os outros não pagam, a gente também não vai pagar. Eu não acho correto isso, é lógico. A gente tem que cobrar também os outros clubes que acabam devendo para o São Paulo, até para não ter essa defasagem de fluxo de caixa, para a gente poder também pagar para quem a gente deve. Só que é o seguinte, o primeiro pagamento que tem que ser são os jogadores, velho, são os funcionários. O jogador, ele é funcionário do clube. Eu só espero muito, mas espero muito mesmo, que o porteiro lá do CT, que a tia da cozinha que prepara toda a alimentação dos jogadores, espero que essas pessoas também não estejam com o salário atrasado. É o mínimo, né? É o mínimo. Porque se chegou a acontecer isso também com pessoa da parte interna do CT da Barra Funda, é um absurdo. Eu espero que esteja tudo pago, que essas pessoas estejam recebendo em dia, tá? É o mínimo, né? Em janeiro, durante a FC Series, a diretoria de futebol afirmou que esperava zerar todos os valores de 2024 até o dia 31 de janeiro. E o seguinte, hein? E no final do ano, que foi feito um último empréstimo com o aval da Galápagos, que é a que toma conta do FIDIC, para zerar todas as pendências do ano de 2024. Cadê esse dinheiro? O que foi feito com o valor recebido desse empréstimo? Se era para zerar todas as pendências de 2024. Qual é o valor desse empréstimo? O que foi pago com esse último empréstimo? Até porque agora, nesse ano de 2025, o São Paulo não pode mais pedir empréstimo para ninguém. O São Paulo não pode mais pedir empréstimo. Não pode, é proibido pelo FIDIC. Então, sabe, é uma situação que cada vez está ficando pior, hein? Cada vez está ficando pior e olha, eu não consigo imaginar uma melhora. Pelo menos financeiramente, internamente ali nos bastidores, não consigo imaginar uma melhora. E é a mesma situação dentro de campo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, os valores que eram esperados ser zerados até o dia 31 de janeiro, coisa que não aconteceu, já que o clube receberia dinheiro de negociações como a venda de Wellington Rato ao Vitória e as transferências de Nestor e Michel Araújo ao Bahia. Seguinte, peraí, os caras estão esperando grana do Wellington Rato entrar, velho? O São Paulo vendeu o Wellington Rato pro Vitória em 24 parcelas de 100 e poucos mil reais, velho. Vem do tamanho do São Paulo. O tamanho da dívida do São Paulo é um valor totalmente irrisório, velho. É irrisório. Não pode ser colocado na conta essa venda do Wellington Rato. E detalhe, dizem também até que estão devendo dinheiro pro Wellington Rato.
Então, o dinheiro que viria do Vitória seria usado para pagar o Wellington Rato, que já saiu do São Paulo e o São Paulo ainda deve ele. Olha a situação, minha gente. Olha a situação. Do Nestor e do Michel Araújo é um dinheiro mais gordo, né? É um dinheiro mais gordo. O São Paulo, como é super transparente nas negociações, né? Tudo que São Paulo faz, o presidente posta, tudo que São Paulo faz, o perfil oficial posta, contém ironia. Mas a gente não sabe como ficou o pagamento do empréstimo do Nestor. A gente não sabe como que ficou a venda do Michel Araújo para o Bahia. Como que vai ser pago isso? Será que é realmente o valor que foi divulgado? É o que vai ser pago? É mais? É menos? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque o São Paulo não tem transparência nenhuma. O São Paulo não ajuda. O São Paulo não ajuda e não divulga esse tipo de informação. Transparência zero, né? Dentro dos valores devidos estão repasses combinados a jogadores que já deixaram o elenco, como o próprio Wellington Rato. Quando há problemas de fluxo de caixa, a atual diretoria admite priorizar os jogadores que estão no elenco, deixando pagamentos combinados com atletas que saíram em segundo plano. Há cerca de uma semana, né, para tratar o tema, né, a reportagem do GE entrou em contato com os dirigentes e falou que vai atualizar caso os dirigentes, né, o diretor de futebol, o próprio Casares, entrasse em contato aí com algumas atualizações referentes a pendências financeiras com os jogadores, tá? Então, quer dizer, é isso. Hoje o São Paulo simplesmente é uma panela de pressão, vamos dizer assim. É uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Ninguém sabe quais tipos de movimentações estão feitas. E a gente conhece muito bem essas pessoas que estão à frente do São Paulo, até porque no momento bom, opa, é fotinho aqui, foca, vem cá meu jogador, fotinho com o jogador aqui, fotinho com o cara, com o man of the match da partida, mas e quando perde? E quando o São Paulo não apresenta um bom futebol? E quando o São Paulo faz uma apresentação vexatória? E quando o São Paulo perde para time da Série C, dentro da nossa casa, de virada? Cadê? Cadê Carlos Belmonte? Onde o senhor está? E o senhor, Júlio Casares? Aonde você está nesses momentos? Foi que eu cheguei a comentar no QG Tricolor da quinta-feira. A gente tem que brigar pelo São Paulo. Porque a gente sabe que quem está lá dentro, mesmo oposição, não tem força nenhuma. E está pendente, assim, a ir para a situação. Porque não tem como bater de frente. Então, hoje, a oposição a essa gestão omissa e nojenta somos nós, torcedores. Nós, torcedores, somos a oposição. Então, na primeira oportunidade que tanto o Carlos Belmonte como o presidente Júlio Casares abrirem os comentários depois de uma vitória do time do São Paulo, vão lá e critiquem, cobrem o diretor do futebol, cobrem o presidente. Nós somos a oposição, já que a oposição que tem dentro do São Paulo não se manifesta, não tem força. Então nós, torcedores, viramos hoje a oposição. E eu não estou nem falando de torcida organizada, que aparece na boa só também. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Agora vamos falar desse cara aí. Esse cara aí que acabou movimentando as redes sociais do São Paulo, chegou a estar aí nos trend topics do X. Por incrível que pareça. Fernando Diniz, exatamente, está sendo cogitado
para assumir o São Paulo caso Luiz Ubeldia seja mandado embora. Olha, a partir do momento que o nome de Fernando Diniz foi citado e foi cogitado pela diretoria do São Paulo, e daqui a pouco a gente vai passar também, a gente vai ler a matéria aqui, a gente vai comentar, é lógico, e vou passar um complemento aqui de uma outra matéria. Falando até que teve reunião já. Falando até que teve reunião. Eu não acredito muito, para ser bem sincero para vocês, mas é lógico, a gente vai passar aqui a informação, a notícia, é lógico, para a gente repercutir e também para saber a opinião de vocês. Tá a cara do Diniz, ó. Tá louco para voltar pro São Paulo. Tá louco para voltar pro São Paulo e tem gente lá que tá louca para que ele volte também. As únicas pessoas que não quer Fernando Diniz somos nós, torcedores. Algumas viúvas do Diniz talvez queiram, mas a maioria não quer. Então, quando falo que a gente é a oposição, a gente tem que bater o pé. A gente tem que ir contra isso. Fernando Diniz ganha força para comandar o São Paulo na vaga de Zubeldia, crava Joana de Assis no Sport TV. De acordo com a jornalista, Tite também é um, mas há resistência. Fernando Diniz ganha força para comandar o São Paulo, tá? Uma informação que acabou de mexer nos bastidores do São Paulo. De acordo com informações da jornalista Joana de Assis, no Sport TV, ontem, sexta-feira, o técnico Fernando Diniz ganha força para comandar a equipe do tricolor paulista em caso de queda do técnico Luiz Zubeldia. A jornalista informou que o nome começa a ganhar força nos bastidores em pessoas mais influentes dentro do clube. E daqui a pouco a gente vai passar o nome, tá? O nome das pessoas que querem Fernando Diniz como treinador do São Paulo. Olha, é absurdo, velho. Absurdo isso. A ideia seria que ele assumisse o cargo após o Campeonato Paulista em caso de insucesso por parte da atual comissão técnica. Se isso já está rolando nos bastidores do São Paulo, e eu falo aqui, Carlos Belmonte e Muricy Ramalho. São os dois caras que já estão ali manipulando, tomando aquele chazinho da tarde nos corredores do Morumbi e do CT da Barra Funda. Articulando isso. E quando lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, vamos colocar bem naquela situação onde o Zubeldia teve aquela sequência de jogos ruins no Campeonato Brasileiro, que culminou na goleada contra o Vasco. A goleada para o Vasco, não é verdade? Ali já estava começando o processo de fritura. E muitos falaram, não tem nada de fritura, ninguém está fritando o Zubeldia. Tem sim, tem gente que desde aquela época já está querendo a cabeça do Zubeldia. Hoje, para falar bem a verdade, eu não vejo um futuro do Zubeldia no São Paulo. Até porque eu analiso dentro de campo. Analiso o trabalho dentro de campo. Até porque o trabalho de treinamento a gente não fica sabendo. Os caras treinam 2 horas. O São Paulo divulga 1 minuto. Como que a gente vai tentar analisar e falar alguma coisa? E a imprensa também é proibida. O treino não é aberto. Não vejo um futuro do Zubeldia no São Paulo. Agora, cogitar esse senhor aí que vocês estão vendo na tela, Fernando Diniz, na boa, eu prefiro continuar com o Zubeldia, cara. De bosta e merda, nós já fica com o que tem já. Porque não se esqueçam, o desespero, o terror e a tristeza que era o São Paulo no comando desse senhor aí, olha lá. Cheio de vontade de voltar pro São Paulo, ó. A carinha dele, ó. Cheio de vontade. O cara tá desempregado. Quer coisa melhor pra ele de estar desempregado e voltar a dirigir um gigante? Um São Paulo Futebol Clube?
num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, numa Copa do Brasil? É inadmissível sequer cogitarem o nome desse indivíduo, que é o precursor do entregador de coletes, para quem não lembra. Foi esse homem aí. Olha lá, mais uma vez, a carinha dele, ó. Formador de amantes, não é verdade? Vamos falar aqui do Diniz. O comandante esteve no Cruzeiro no início dessa temporada, chegando no meio do ano passado. Anteriormente estavam no Fluminense, onde foi campeão da Libertadores. Não sei como conseguiu ser campeão da Libertadores, aquele time do Fluminense, né? Em 2023, mas deixou o clube carioca na temporada passada por conta de resultados ruins. Apesar da pressão da torcida, o São Paulo mantém o prestígio azul-beldia. A diretoria tricolor não pensa em demitir o técnico, nem mesmo em caso de derrota para o São Bernardo e uma classificação em segundo lugar no grupo do Paulistão. Eu também acho que o Zubeldia, mesmo se perder o jogo para o São Bernardo e ficar em segundo colocado, porque eu tenho um detalhe, né? Se o Novo Horizontino não fizer o dele lá e perder, e o São Paulo perder, o São Paulo continua em primeiro. Mas o problema, se a gente for ver os últimos jogos do São Paulo e analisar, o que está apresentando o São Paulo que garante para nós, torcedores, que o São Paulo ganha do São Bernardo amanhã, na casa dos caras. Que o São Paulo ganha do Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, jogando no Morumbi ou em Novo Horizonte. Quem me garante, velho, com o futebol apresentado? Não dá pra garantir, velho. Nem o Morumbi garante mais vitória do São Paulo, velho. A torcida já tá desacreditada. A torcida nem pro estádio tá indo mais. Talvez nas quartas de final, caso o jogo seja no Morumbi, talvez vá boa parte da torcida. Talvez lote o Morumbi. Mas o que está apresentando de futebol o São Paulo hoje desacredita a torcida, velho. A torcida não acredita mais nesse time. A torcida não acredita e não vê um futuro do São Paulo com o comando do Zubeldia. O trabalho é mal feito, o time é mal treinado. O São Paulo não consegue apresentar nada de novo. O São Paulo não tem uma jogada ensaiada. O São Paulo não tem uma triangulação, não tem uma tabela, velho. O São Paulo é toque de lado, toque para trás e bola cruzada na área. Bumba, meu boi. Se falarem que isso é treinado, é mentira, velho. É mentira. Por isso que a gente analisa e não vê um futuro com o Zubeldia. Mas eu acho que ele não vai ser mandado embora agora. Se perder pro São Bernardo, ele não vai ser mandado embora. Agora é o seguinte. Se for eliminado, mais uma vez, nas quartas de final, pelo Novo Horizontino, aí, meu amigo, é a hora certa para dar um pé na bunda. O problema é quem vai vir depois. A informação que tem que o São Paulo não tem dinheiro para trazer o Tite. Custa muito caro. Que foi um nome já especulado. Essa semana teve a entrevista do Renato Gaúcho lá pro Charla Podcast e ele falou do São Paulo. O São Paulo é um clube gigante e tal, não sei o que lá. Não vejo problema nenhum. Quase que se oferecendo para treinar. Só que também é um cara que ganha muita grana. Mais de 2 milhões por mês. Para um boleiro vir treinar os caras. É um nome de peso? É um nome de peso. Mas será que é o nome para a atual situação do São Paulo? Tanto o Renato Gaúcho, como o Tite, e até mesmo o Diniz. Eu tenho uma certa resistência ao nome do Tite,
Não gosto do jeito que o Tite trabalha. O Renato Gaúcho talvez poderia dar certo, mas, é uma surpresa, é uma incógnita. Qualquer nome hoje que chegar no São Paulo para treinar o São Paulo é uma incógnita. Porque o problema não é o treinador. O problema é a gestão. O problema é quem comanda o São Paulo, é quem está mandando no São Paulo hoje. É esse que é o problema. Não dando o respaldo para a comissão técnica e deixando a comissão técnica na mão dos jogadores. Só que é o seguinte, hoje a gente pode falar que o trabalho do Zubeldia é fraco. Porque não apresenta nenhum tipo de evolução. Então talvez, se vem um Tite da vida, se vem um Renato Gaúcho da vida, talvez a gente tenha aqueles 2, 3 meses de início, que é sempre uma maravilha, que é a lua de mel dos treinadores no São Paulo, com vitórias, com invencibilidade, jogando bem, mas depois vai cair de novo, depois vai perder o comando de novo, porque o Zubeldia, ele teve aí 12 jogos de invencibilidade quando ele chegou no São Paulo. O Carpini teve também jogos de invencibilidade quando chegou no São Paulo. O Dorival, além do título, lógico, da Copa do Brasil, mais para o final da temporada, mas quando o Dorival chegou, também teve sua sequência de vitórias. E depois caiu o trabalho. O Carpini, depois caiu o trabalho, foi mandado embora. O Zubeldia, depois caiu o trabalho. Só que ele está aí se segurando ainda. Só que depende muito o que vai acontecer no jogo de quartas de final. Eu acho que esse é o limite do Zubeldia. Se ele passar para uma semifinal, ele é mantido. Perdeu a semifinal, pé na bunda. Passou na semifinal, foi para a final, talvez, se ele chegar numa final e não conseguir ser campeão, ser vice-campeão, talvez a diretoria segure, mas não pode dar um vacilo num Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores. Mas é pensar muito lá na frente, né? Amanhã a gente tem o São Bernardo e a gente sabe que o Zubeldia não conseguiu demonstrar nada do trabalho que ele veio fazer aqui no São Paulo. Essa é a mais pura verdade. A gente não vê evolução, a gente não vê nada de novo, nada que agrade, nada que a gente consiga enxergar lá no fundo, no final do túnel, aquela luzinha, não existe. Com o trabalho do Zubeldia, não existe aquela luzinha no fim do túnel. E para quem já me acompanha faz tempo, sabe, eu apoiei o trabalho do Zubeldia. Eu gostei da chegada do Zubeldia. Só que da chegada dele até agora, o São Paulo não teve nenhuma evolução. Então não tenho por que eu continuar apoiando um trabalho que eu não enxergo mais evolução. Que eu não enxergo que esse time vá melhorar. Acabou, velho. O trabalho do Zubeldia hoje no São Paulo, para mim, acabou. Só que esse cara também não dá para colocar. E se for para colocar, ele mantém o Zubeldia. Foda-se. Que é um peido para quem tá cagado, não é assim que fala o ditado popular? Então mantém o cara aí, se for... Aí, ó. Olha lá, ele querendo voltar pro São Paulo. Essa foto aí é a cara do Diniz querendo voltar pro São Paulo. Continuando aqui a matéria que ainda não acabou, tá? No entanto, uma nova sequência de tropeços e uma eliminação precoce no campeonato pode deixar a situação insustentável. Apesar da sequência de resultados ruins, a diretoria do São Paulo não pensa em demitir o Zubeldia. O trabalho do treinador argentino segue normalmente no clube paulista. Então é isso, cara. Ele vai ser mantido até ele ser desclassificado do Campeonato Paulista. Aconteceu com o Carpini o ano passado. Aconteceu com o Rogério Ceni também, lá atrás. Foi da mesma forma.
Dizem os dirigentes que não, a gente quer mudar esse roteiro de mandar técnico embora e tudo mais. Tá, mas vai manter um técnico ruim? Você mantém um técnico quando você vê que o time pode até estar oscilando, mas que você consegue prospectar e ver essa luz no final do túnel. E com o Zubeldia, infelizmente, a gente não consegue enxergar, tá? E para continuar aqui só essa notícia do referente ao Diniz, o R7 acabou publicando uma informação que não dá para acreditar muito, até porque vem do Jorge Nicola, mas vou passar aqui para vocês só para a gente repercutir, que diz assim: os dirigentes do São Paulo vão negar, mas o blog assegura que houve um encontro na sexta-feira, ontem, da alta cúpula tricolor com Giuliano Bertolucci. O motivo da reunião, 2 pontos, discutir a possibilidade de contratar Fernando Diniz para o lugar de Zubeldia. Então quer dizer que, segundo Jorge Nicola, coisa que eu não acredito, mas estou passando para repercutir e saber a opinião de vocês, eu até mandei lá no grupo de membros aqui do canal, isso daí acabou gerando até uma certa polêmica. O ex-treinador da seleção brasileira tem 2 defensores do departamento de futebol do tricolor, Carlos Belmonte e Muricy Ramalho. E Diniz é visto como o único nome no momento, já que Tite e Renato Gaúcho são caros e não tem perfil que o tricolor busca. Então quer dizer que esse senhor, Fernando Diniz, ele tem o perfil do São Paulo. Queria saber qual é o perfil, qual é o treinador, qual é o técnico de futebol que a direção do São Paulo, que a diretoria de futebol do São Paulo tem em mente para continuar o trabalho do Zubeldia. Fernando Diniz é o cara que tem o perfil, é o futebol que a diretoria do São Paulo quer pro time. O futebol que o Fernando Diniz gosta de aplicar nos seus times, no seu elenco, é o futebol que essa diretoria quer que o São Paulo jogue a Libertadores. Quer que o São Paulo jogue aí 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e jogue a Copa do Brasil. É esse perfil de técnico. Mais uma vez, é um absurdo isso que está sendo cogitado dentro do São Paulo. É um absurdo. E mais uma vez, para a gente fechar esse assunto de Diniz, nós, torcedores, precisamos bater forte. Nós, torcedores, somos a oposição a essa gestão nefasta. Porque se nós já tivéssemos abandonado e dado de ombros e tipo ligando foda-se, pode ter certeza que um descenso esse time já ia ter sofrido. E é a única coisa que hoje, talvez a única coisa, além da história do São Paulo, que nos dá muito orgulho, é saber que o time ainda não foi rebaixado. Só que é o seguinte, esses caras que estão hoje se dizendo donos do São Paulo, parece que eles não ligam muito para isso. Eles estão interessados em outras coisas. Só que é o seguinte, a instituição já tem o seu nome. São Paulo Futebol Clube. É o futebol que sustenta todo mundo lá dentro. É o futebol que tem hoje mais de 22 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Não é o clube social, é o futebol. Então do futebol não se larga a mão. O futebol é prioridade. Tem que ser visto como prioridade. E parece, e dá a entender que não é a prioridade dessa gestão do São Paulo. Deixa aí seu comentário sobre o Diniz, sobre toda essa a gestão do São Paulo, tudo que a gente comentou por aqui. Deixa aí no campo dos comentários.
Vamos falar e repercutir um pouco da entrevista do Baby, né? A líder aí da torcida organizada, torcida tricolor independente, né? O nome correto de se dizer aí da torcida. Estão vendo algumas imagens ali, né? Lógico, do último protesto feito na frente do CT, se não me engano, foi em 2017. Se não me engano, foi em 2017, se eu não estiver enganado. Eu estava lá, eu estava nesse último protesto feito na porta do CT, eu estava lá, né? E hoje, né, o Baby, na live ali do Arnaldo e do Tirone, chegou a falar que hoje o protesto é diferente. Hoje o protesto é cara a cara com os jogadores ali, ele mais uma meia dúzia que tem acesso dentro do CT, que tem acesso dentro do Morumbi, que falam com os jogadores e tudo mais. Isso é um novo modo de protesto. Eu não acho errado também. Se tem essa abertura, se tem a possibilidade de você ter uma conversa diretamente com o elenco, ou com os líderes do elenco, com o presidente, com a caralha do diretor de futebol, é válido. Válido. Só que tem que cobrar. Não adianta chegar lá, e aí, beleza e tal, pá. Toma um cafezinho, e aí, mano, como é que tá essa situação aí, hein? Porra, mano, vamos melhorar. Porra, mano, a torcida já tá enchendo o saco já. O que a gente pode fazer? Não é esse tipo de cobrança que a gente quer, porra. Tem que chegar com os dois pés na porta daquela caralha. Tem que botar o dedo na cara. Tem que pedir satisfação. A torcida precisa saber. Então, se você tem acolher, se você tem a coletividade, se você tem abertura, tanto no Morumbi como lá no CT da Barra Funda, você e mais meia dúzia que sempre vão lá, nesses casos, e na entrevista, né, na live ele falou que para a semana que vem aí, antes das quartas de final, eles vão lá. Ele mais uns outros lá vão lá para conversar com o elenco, para conversar com a diretoria de futebol, mas foi que nem eu falei. Chegar lá para ir tomar um café é uma coisa, chegar lá para cobrar é outra. Só que ninguém vê esse tipo de cobrança. Ninguém vê. Ninguém vai estar lá junto para ver. Ninguém vai filmar a cobrança. Às vezes eu sinto um pouco de falta, tá? Dessa cobrança na porta do CT. Sem violência, claro. Cobrança e um protesto pacífico. Para pelo menos os caras que estão lá dentro do CT escutar que lá fora tem uma porrada de gente aí, igual vocês estão vendo na foto. Gritando, pedindo explicação, cobrando. Sinto falta, velho. Sinto falta, realmente. Vamos lá para a matéria e a gente já vai comentando em cima aí sobre as palavras do Baby, tá? Líder da Independente, porque ele não é presidente da Independente, ele é líder da Independente, dispara contra Diniz no São Paulo e cita Zubeldia. Vamos ser assim. Foi divulgado que o nome do treinador ganhou força nos bastidores do Tricolor para substituir o atual comandante argentino, tá? Deixa eu passar aqui já diretamente para as aspas dele, e vamos lá. Uma das coisas que ele acabou falando, tá? Abre aspas aí pro Baby. Isso aí é feio. A diretoria ficar colocando o nome para a imprensa e botando o atual técnico em xeque. E o Diniz é um cara que eu até aprendi a gostar dele, mas o Diniz não é técnico para o São Paulo Futebol Clube neste momento de reformulação. Se era para demitir o Zubeldia, que demitisse ele no último jogo do Brasileirão, fecha aspas aí, o Baby, quando foi perguntado, né, e quando ele criticou que a diretoria jogou para a imprensa aí o nome do Fernando Diniz, que estava sendo cogitado internamente nos bastidores e tudo mais. Você acha mesmo que ele não sabia? Pergunto para você. Você acha mesmo que ele não sabia? Eu tenho minhas dúvidas, tá?
sobre o apoio à permanência do Zubeldia, o Baby falou o seguinte, abre aspas, nós fomos contra a saída do Rogério Crespo e ficamos com o Carpini até o fim. E com o Zubeldia também vamos ser assim, acrescentou. Na sequência, ele deixou claro que ninguém é insubstituível. Abre aspas. O treinador vai ficar, mas ninguém é insubstituível. Se tiver que demitir, é de uma forma certa. Ele não serve para o São Paulo, mas não adianta demitir e trazer um Diniz, que eles mesmos já mandaram embora uma vez. Vai atrás de um português, de algo diferente, aí fecha aspas. Então, quer dizer, sabe, foi uma... Para quem não acompanhou a live, até falo para vocês aí verem, se vocês tiveram tempo e tal, mas foi, cara, uma live bem zoada, tá? Desculpa falar aqui, mas eu vou ser sincero, pelo menos no meu ponto de vista, e também não é criticar e nem agredir ninguém, tá? E muito menos mexer com o caráter de ninguém também, tá? Mas, cara, um cara que já foi aí ou disputou eleições para ser vereador e tudo mais, ele tem que saber pelo menos o mínimo, velho. O mínimo. Para ter algum tipo de credibilidade, ele tem que saber falar. Ele tem que saber se expressar. E é uma coisa que o Baby não sabe, velho. Não sabe. Ele foi perguntado várias vezes, várias coisas, para dar várias explicações. Ele enrolava e voltava. Mas porque querem trazer o Diniz, e porque mandaram embora o Diniz, e porque mandaram embora o Crespo, e não sei o que lá. Tá bom, velho. Isso daí, acho que ele falou em todas as respostas das perguntas que foram feitas para ele. Perguntaram também sobre da onde vem toda a renda da torcida organizada, né? Que tem ali as mansões em torno do Morumbi. Ele falou que que a torcida compra os ingressos do São Paulo e revende para a torcida, e tem empresários envolvidos. Eu não questiono o trabalho filantropo que é feito, e a gente sabe que é feito lá na Casa Independente, que ajuda as famílias ali em torno do Morumbi, as famílias que têm dificuldade. A gente sabe que tem uma região bem precária ali por perto, por mais que seja um bairro nobre. A gente sabe da ajuda, o trabalho que é feito com as crianças e tal e tudo mais. A gente sabe tudo disso, a gente sabe disso. E nem é tanto divulgado. Mas a gente sabe que acontece esse tipo de coisa. Mas a gente sabe também que outras coisas meio obscuras também acontecem. Também acontecem. Então eu acho que a torcida ela precisava ser mais participativa. Mais uma vez, não precisa ir lá na porta do CT, quebrar tudo, sabe? Regaçar o portão, invadir. Isso não. Isso já gera violência. E eu sou contra a violência. Não quero que isso aconteça. Mas a torcida ela precisa aparecer mais. Aonde estava o Baby esses dias atrás aí? Ele até falou que estava doente e tal, não sei o que lá, beleza. É só ele, só. É só ele que responde pela torcida. Ele é o porta-voz da torcida. Eu acho que a torcida organizada ela precisa ser mais ativa, velho. Nas redes sociais. Acabou o jogo, perdeu feio, foi vergonhoso. Vem e fala, velho. Vem e fala. Critica. Cobra o diretor de futebol. Cobra o presidente. Não é uma vez a cada 6 meses, velho. Isso tem que ser todo dia. A gente não tá aqui praticamente todo dia também falando e criticando. Não só eu, como vários outros canais, a mídia alternativa do São Paulo. Que não tem rabo preso com ninguém. E tem muitos aí que a gente sabe que tem, que recebe e tal e tudo mais. Tem que ser mais ativo, tem que ser mais participativo. A torcida organizada tem a sua força. E a gente sabe que tem uma força muito grande. Ela tem que ser mais ativa.
Não adianta só eu falar, não adianta só o Barolo, o Tecas, o Jova, o Ramone, o Rony, o Léo, mais um monte de gente. Não adianta só a gente falar. Muitas pessoas são alcançadas com o que a gente fala. Mas a torcida é diferente. É muito mais. É uma coisa muito maior. Então a gente, sim, quer que a torcida seja mais presente, mais crítica. Porque a partir do momento que a gente deixar de acreditar que a torcida seja realmente independente, acabou, velho. Acabou. Vai ser simplesmente mais um porta-voz da diretoria, passando pano, elogiando e deixando de criticar. E mais uma vez, para a gente fechar, que eu já cansei já. Nós, torcedores, somos a oposição. Nós, torcedores, precisamos combater, bater de frente. Então, na primeira oportunidade, liberou os comentários lá do Kazarovski e do Boquita de la Farofa. Vai lá nos comentários, critique, questione, pergunte cadê o dinheiro. Pergunte por transparência nas negociações. Pergunte, questione. Vamos fazer a nossa parte de torcida. Vamos fazer a nossa parte. Comente aí, você viu a entrevista do Baby? Comenta aí o que você achou. Deixa nos comentários. É isso então, meus amigos, para o vídeo de hoje. Espero que você tenha feito todas as suas coisas aí nesse sabadão de manhã, ou se viu algum outro horário, conseguiu fazer suas coisas aí com o Drex buzinando aí na sua orelha, tá? Amanhã tem o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, precisa ganhar, velho. Não tem outro resultado. Até porque, porra, medo do São Bernardo aí é sacanagem, né? Fecha as portas, sai fora do campeonato e não joga mais a temporada. Porque isso é só o começo. É só o início de uma temporada onde a gente vai ter Campeonato Brasileiro fortíssimo, onde a gente vai ter uma Copa do Brasil fortíssima, e a da Libertadores a gente não precisa nem falar, né? Vai ser pegada essa temporada de 2025. Beleza? Likezão, inscrição, deixa aí o seu comentário sobre os assuntos. Obrigado pela sua audiência. E amanhã a gente tá de volta com pré-jogo, tem pós-jogo e mais um sofrimento ou não, né? Vai depender do que acontecer entre São Bernardo e São Paulo na última rodada do Paulistão. Fechou? Tamo junto. É nóis. Botão errado.